A paz do Senhor, amados, mais uma vez aqui no nosso tempo, na nossa quinta profética, queremos liberar uma palavra do trono de Deus para a sua vida, mas antes de mais nada nós queremos invocar o nome de Jesus sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Queremos aplicar mais uma vez os 7 derramamentos de sangue sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Que a cobertura do sangue de Jesus esteja sobre vocês, que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês. E queremos agradecer a Deus, porque a Bíblia diz que em tudo dai graças. Então nós começamos essa live, esse vídeo, essa quinta profética, abençoando o seu lar, abençoando a sua casa e profetizando, que Deus vai nos surpreender nesse tempo. E trazendo já uma boa notícia. Vamos trazer uma boa notícia, começar com uma boa notícia. Queremos informar toda a igreja que o filhinho da Vânia nasceu, o Emanuel nasceu ontem. Tivemos a alegria e o prazer de acompanhar de perto esse período, esse tempo na vida da Vânia, do marido, das filhas. O Emanuelzinho nasceu com saúde, perfeito, já passou lá em casa, tivemos juntos já. E em breve vai estar sendo apresentado aqui na igreja, para a honra e glória do Senhor. Depois de ter nascido tantas princesas, nasceu um príncipe aí do Senhor. O Emanuel, filho da Vânia, nasceu com saúde e perfeito para a honra e glória do Senhor. Queridos, depois de orar, de ter profetizado sobre a tua vida, o meu desejo com essa quinta profética é que os nossos olhos sejam abertos. Eu trouxe aqui nessa noite algo interessante, uma venda. E o meu desejo é que, com essa pregação dessa noite, com a mensagem de Deus para você nessa noite, isso aqui no mundo espiritual aconteça. Que a venda espiritual, que o inimigo muitas vezes coloca em nossos olhos para que a gente não enxergue aquilo que Deus está fazendo, com a pregação da palavra, a venda possa ser retirada dos nossos olhos e a gente consiga enxergar o que Deus está fazendo. Porque todos nós temos experimentado lutas, e isso aqui não há ninguém que não esteja passando por lutas ultimamente. Cada um num estágio, cada um num sofrimento com tudo que a gente está vivendo, com esse vírus, muitas informações, principalmente na internet, grandes lutas, os empresários, pessoas desempregadas, muitas informações, muitas vozes. Mas eu quero pedir a você que você consiga discernir a voz do Senhor em meio a tanta agitação, em meio a tanta informação, principalmente na internet, que a gente consiga ouvir a voz do Espírito Santo, dizendo para nós o que a gente deve fazer nesse tempo. Porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então o meu desejo é que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos ouvidos sejam destampados para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo à igreja. E te dizer o seguinte da parte do Senhor: toda vez que Deus permite em nosso caminho uma luta, um desafio, uma crise, pode ter certeza, Ele quer nos levar a um nível mais alto de intimidade com o Espírito Santo. Pode ter certeza disso. Deus permitirá lutas em nosso caminho para nos levar a uma plataforma mais alta, a um nível mais alto de intimidade com o Espírito Santo, ainda que a gente no momento não esteja entendendo o que está acontecendo, mas Deus quer reorganizar a nossa vida. Eu queria deixar isso aqui profetizado sobre você nessa noite. Entenda que Deus está permitindo tudo isso, porque Ele quer reorganizar a nossa vida e nos dar, como nós profetizamos durante todo 2019, Deus quer nos dar um novo começo, como está em Isaías, capítulo 43, versículo 19, que diz assim: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Então, abra teus olhos espirituais, abra teus ouvidos e entenda que Deus está permitindo tudo isso
para nos levar a um nível de intimidade maior com o Espírito Santo e destampar os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. O dia que a igreja perder a capacidade de ouvir o Espírito Santo falando a ela, já não há mais esperança para nós. E como nós temos profetizado aqui, o salmista diz que quem teme a Deus, quem conhece a Deus, ele não tem medo de más notícias, né? E Deus não quer que a gente viva espantado, assustado com o que está acontecendo, porque nós temos uma aliança com Ele, né? O Espírito Santo está em nós e está sobre nós. E uma outra coisa que eu percebo que Deus quer fazer conosco, elevar o nosso nível de oração. Sempre quando há uma crise, né? Deus permite uma crise nas nossas vidas, Deus quer elevar o nosso nível de oração a uma dimensão maior. Deus quer que através da nossa oração, nesse tempo de crise, a gente consiga trazer Ele, né, mais rápido para o cenário da nossa crise. E a gente só aprende a orar dessa forma, com essa profundidade que Deus quer, passando pela crise. Jesus é um exemplo disso para nós. Diz a Bíblia, o escritor aos Hebreus, que Jesus ofereceu grande clamor com súplicas e lágrimas a Deus no Getsêmani, quando pedia para que o Pai afastasse dele aquele cálice que ele não queria beber. Mas então, através daquela oração de Jesus, diz o texto que anjos vieram confortar Jesus. Você também vai para Ezequias, quando ele recebe a notícia que vai morrer. Ele faz uma das orações mais intensas na Bíblia. E Isaías volta e profetiza mais 15 anos de vida para Ezequias. E é assim, queridos. Deus quer elevar o nosso nível, a nossa profundidade de oração em meio às crises. Orar e atrair a presença de Deus com mais rapidez para os nossos quadros de crise que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa noite. Deus está nos levando a um nível de maior intimidade com o Espírito Santo, nos levando para dentro de casa, apesar, né, de todo esse conflito, de toda a dor, de todas as dúvidas que ainda pairam sobre as nossas cabeças, né? Deus nos levou para dentro de casa, mas com que motivo? Ele quer nos levar a um nível de mais intimidade com o Espírito Santo. Deus deseja que nós temos a capacidade de ouvir o Espírito Santo. Deus quer aprofundar o nosso nível de oração. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar para você aqui nessa noite é que, na minha visão, o que Deus está fazendo nesse tempo com essa crise aí, Ele está restaurando o altar dele em cada lar. Porque o que está em jogo agora, a frase que a gente mais ouve é: fique em casa. Ainda que seja questionado, que algumas pessoas já comecem a questionar isso, mas essa frase foi muito divulgada nesse tempo: fique em casa. Mas a leitura que eu faço no mundo espiritual nesse tempo é que Deus deseja restaurar o altar dele dentro de cada lar, como foi no princípio. Mas para que Deus quer isso? Porque Deus quer que a gente volte ao início, como foi lá com Adão e Eva, quando havia culto doméstico. Parece uma frase meio esquecida, meio ignorada na nossa geração, mas é exatamente isso que Deus quer fazer. Deus quer restaurar o culto doméstico, como lá no princípio com Adão e Eva, quando Deus vinha na viração do dia, todos os dias. Adoração em família, é isso que Deus quer. Adoração em família. O estudo da palavra em família, oração em família. Então Deus deseja que o altar para Ele seja levantado dentro de cada casa. E diante disso eu também gostaria de deixar um texto bíblico, porque eu sei que você ama a palavra de Deus, e esse texto está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Agora preste atenção nisso. Ele vai dizer: repita-as com frequência a seus filhos.
Converse a respeito dela quando estiver em casa. Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo, repita, converse a respeito da minha palavra na sua casa. E quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as as mãos e prenda-as à testa como lembrança, e escreve-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Isso é muito forte. O que Deus deseja é que a palavra dele esteja dentro da nossa casa, que o culto doméstico seja restaurado, que o altar de Deus seja levantado dentro da nossa casa. Deus quer famílias debaixo da palavra dele, né? E porque a família é uma instituição divina. Deus é um Deus família, né? Deus é o nosso Criador e o nosso sustentador. Então, queridos, como sinal profético, eu trouxe essa venda hoje aqui, porque eu creio que é isso que está acontecendo com a igreja. Deus está retirando as vendas dos nossos olhos para mostrar para nós que Ele quer que seja levantado dentro de cada casa. Preste atenção nisso. Como profeta eu declaro sobre a tua vida, sobre o teu lar. Deus quer que seja levantado dentro de cada casa um altar a Ele, a família. E é tão interessante essa questão, porque o nosso Deus é um Deus família, Pai, Filho e Espírito Santo, que foi Deus que celebrou o primeiro casamento, a primeira cerimônia de casamento foi Deus que celebrou, Adão e Eva. E agora, interessante, e vai ser o próprio Deus que vai celebrar também a última celebração de casamento. Vai ser Deus que vai celebrar entre a noiva, que é a igreja, e o cordeiro, as bodas do cordeiro. Deus celebra primeiro casamento e celebra o último. Como que é tremendo isso? Como que é fantástico e maravilhoso isso, né? Isso é um sinal profético para nós. E presta atenção em algo que o Senhor te diz nessa noite. Ele cumpre um ritual quando tem um culto doméstico, né? Deus cumpre um ritual quando Ele vem, Ele mesmo desce. Ele vem, receba isso aí na sua casa. Deus vem para o culto doméstico, Ele vem para o momento do culto doméstico. Quando a família se reúne, Ele cumpre um ritual. Desde o Éden, desde Adão e Eva, Deus cumpre um ritual quando Ele vem para o culto doméstico. Era o momento em que tudo parava. E não sei se você percebeu, mas os mais antigos também falam para nós que nunca viram uma crise nesse nível, né, a ponto de fazer o mundo parar. Então era um momento, o culto doméstico com Adão e Eva, era um momento em que tudo parava e o homem se envolvia com o seu Criador. Havia ali um momento de intimidade. Deus vinha na viração do dia. Presta atenção nisso, isso é profético também. Deus vinha todos os dias na viração do dia para um culto doméstico com a família. Viração do dia era o momento em que se determinava dia e noite. Eu vou tentar explicar melhor isso para você. O que Deus estava dizendo ao vir sempre na viração do dia é o seguinte: o seu dia deve começar com Deus e o seu dia deve terminar com Ele. Por isso Ele vinha na viração do dia, para fazer a gente entender que o dia deve começar com Ele e o dia deve terminar com Ele. Porque a Bíblia diz que nós vivemos em Deus, nos movemos em Deus e existimos em Deus. E temos que ter essa consciência que nós não somos seres desassociados do nosso Criador. Então, queridos, abra os olhos para ver, abra os seus ouvidos para ouvir, que dentro da sua casa seja levantado um altar, que haja culto doméstico dentro da sua casa, que a palavra de Deus seja compartilhada dentro da sua casa. Porque o que acontece com as famílias quando o altar de Deus é restaurado nos lares? O que acontece? Quando existe um altar de Deus, olha, essa expressão eu amo muito, um altar de Deus. Eu já tive em lares, já tive em casas, que depois que as pessoas se converteram,
que eu tive que ir dentro da casa de pessoas retirar altares levantados a entidades que não eram Deus, né? Imagens de esculturas das mais variadas entidades que você possa imaginar, e eu recolhia, botava dentro de saco para quebrar, para queimar. Agora, imagina um altar levantado a Deus dentro de cada lar, no meio das famílias. Sabe o que vai acontecer? A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que as crianças, elas se desenvolverão com a consciência que existe um Deus. As crianças, elas vão crescer sabendo que existe um Deus que cuida delas, um Deus supremo que cuida delas. E vai haver uma influência, vai haver uma formação das nossas crianças, porque Deus não quer perder as nossas crianças para o mundo, e é o que a gente tem visto hoje. Nós estamos perdendo as nossas crianças, nós estamos perdendo nossos adolescentes, nós estamos perdendo nossos jovens para o mundo, e a Bíblia diz: instrui a criança no caminho que deve andar. Isso deve começar dentro de casa. Como eu sempre falo aqui nos nossos cultos, eu tenho que ser aqui na igreja a extensão do que eu sou dentro de casa, senão é pura hipocrisia. O que eu faço aqui, eu faço na minha casa. Se eu adoro aqui é porque eu adoro em casa. Se eu oro aqui é porque eu oro em casa. Se eu leio a palavra aqui é porque eu leio em casa. Então, nós temos que ser na igreja uma extensão de que nós somos em casa. Mas como o mundo estava muito corrido, frenético demais, humanista demais, Deus colocou o pé no freio. Fez o mundo praticamente parar para que as pessoas pudessem entender, compreender a mente dele, para que pudesse entender que ele quer ser visto dentro dos lares, que o altar a ele seja levantado dentro dos lares. Estamos vivendo um tempo muito difícil, né? A gente liga a televisão, a gente ligava a televisão, tempos difíceis, nós estamos vendo os últimos dias. Quem frequenta aqui o discipulado pastoral pela manhã sabe, nós estamos estudando sobre escatologia, o estudo das últimas coisas, nós estamos falando sobre arrebatamento da igreja. Está para acontecer num piscar de olhos, os sinais estão aí para quem quer ver. O arrebatamento de Jesus vai tirar a igreja dele dessa terra. Nós vamos estudar sobre a grande tribulação. Então quem tem vindo à igreja sabe que os últimos dias seriam dias difíceis demais. O Espírito Santo falou isso, né, a Timóteo, quando ele escreve Timóteo. O Espírito Santo diz expressamente que os últimos dias seriam dias difíceis. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, totalmente contrário aos princípios e valores da palavra de Deus. Agora, se o altar de Deus estiver restaurado na sua família, nós não perderemos essa geração. Nossa família será tremendamente abençoada, tremendamente protegida, tremendamente guardada, e também nós não vamos perder os nossos filhos para esse mundo. Os valores serão incutidos no mais profundo do nosso ser. Então grave isso no seu coração. Eu quero imaginar aqui, eu quero acreditar, quero crer que em cada lar, nesse período de reclusão que nós estamos, de isolamento social, eu quero acreditar que o altar a Deus está sendo levantado dentro de cada casa. Há muitos desafios para a restauração do altar de Deus na família, porque o diabo não quer isso. Satanás não quer que haja um altar a Deus dentro de cada lar. Então nós vamos encarar muitos desafios. Decisões terão que ser tomadas, decisões sérias terão que ser tomadas, renúncias terão que ser feitas. E nós temos visto isso hoje em dia. Muitos tiveram que renunciar, estão pagando um preço altíssimo para ficar em casa. Então renúncias terão que ser feitas, e será necessário também muita fé e coragem, né, para restaurar o altar de Deus dentro da nossa casa. Muita fé e coragem para salvar essa geração. Então não encare tudo que está acontecendo com muita normalidade, é mais uma praga. Não, queridos. A Bíblia diz que quem é espiritual consegue discernir tudo muito bem, mas ele de ninguém é discernido. Então,
como profeta do Senhor, eu creio que o Espírito Santo está me usando para te informar, para te dizer, recapitulando aqui, que Deus quer que você tenha mais intimidade com o Espírito Santo, quer colocar você numa plataforma mais alta de intimidade com o Espírito Santo, aguçar a sua audição espiritual, levar você a profundidades de oração como você nunca teve antes, atrair Deus para os momentos de crise da sua vida com mais rapidez. Dependendo da oração que a gente faz e como a gente faz, Deus vem com mais rapidez para o momento de crise em que a gente vive. Então, abra teus olhos espirituais, porque Deus não quer perder essa geração para o mundo, nem para o diabo, né? Não sei que tipo de renúncia você terá que fazer. Alguns talvez, de repente, ganhar menos dinheiro, ganhar menos um pouco, para que tenha mais tempo com seus familiares. Interessante que eu tenho recebido algumas ligações, hoje mesmo conversando com uma discípula, que ela descobriu defeitos no marido, que ela, depois de anos de casada, que ela foi descobrir agora, né? Porque o marido dentro de casa esse tempo todo, agora que ela foi descobrir alguns defeitos do marido e está tendo que exercer amor, perdão, paciência, e é assim. E conversando também com outro casal aqui da igreja, né? Um marido super feliz de ver a esposa tratando ele como está tratando, levando café na cama para o marido. Olha que coisa tremenda, né? Talvez uma coisa que ele nunca tenha experimentado, está experimentando a esposa levando café para o marido na cama, porque vai se fazer o quê? Não há mais pressa de ir trabalhar, não há mais pressa de vir para cá e para lá, então agora há tempo de se investir um no outro. De repente está se ganhando menos dinheiro hoje, mas está se tendo mais tempo de qualidade com a família. E em Deuteronômio também 6 diz que o Senhor tem que estar envolvido no nosso dia a dia, em todos os nossos afazeres. Deus quer se envolver no nosso dia a dia, em todos os nossos afazeres. E lembrando, adoração em família é um padrão bíblico. Deus quer isso, Deus necessita disso. Os pastores, os mais experientes, os mais antigos, sabem que esse é um sonho de Deus. Cada família, cada lar, um altar levantado a Deus, a família adorando a Deus, como foi no Éden, nós vemos isso. Você vai ver isso na vida de Noé, quando ele sai da arca, ele oferece um culto a Deus em família. Olha que coisa tremenda. Você vê Adão e Eva, você vê Noé, quando sai da arca, a primeira coisa que ele vai fazer é oferecer um culto a Deus em família. Você vê isso na vida de Abraão, que era um construtor de altares. Então, queridos, a formação dos nossos filhos é a missão suprema dos pais nesse tempo. Por que eu estou falando dos filhos? Porque se o altar de Deus for restaurado dentro das nossas casas, eu creio que um dos mais abençoados, favorecidos serão os nossos próprios filhos. Porque existe uma promessa feita a Abraão que Deus declarou sobre ele, dizendo: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Tudo desemboca na família. E eu quero terminar essa mensagem declarando algo para você e para sua casa. Você e sua casa, toda a sua casa, você e toda a sua família servirão ao Senhor. Então, que nesta quinta profética, seus olhos estejam abertos, seus ouvidos sejam aguçados, né? E deixar uma palavra de esperança também, porque há muitas informações na internet que acabam deixando a gente confuso, muitas vezes com medo, perturbado, o que vai acontecer, a gente não sabe se é para ficar isolado, né? Há a possibilidade agora de se quebrar um pouco esse isolamento, há uma guerra política envolvendo tudo isso, mas eu creio que Deus vai nos surpreender, Deus vai nos dar a direção correta. E se você está assistindo esse vídeo agora, está perturbado, está com medo, está com dúvida, está angustiado com alguma coisa, alguma incerteza, que o Senhor possa trazer paz ao seu coração. Mas entenda que Deus permitiu esse momento para que você tenha mais intimidade com o Espírito Santo,
para que você ouça o Espírito Santo, para que você tenha mais profundidade na sua vida de oração, para que o altar de Deus seja levantado na sua casa, sua família. Separe um tempo, deem as mãos, separe um tempo para ler a palavra, separe um tempo para orar como família. Isso é levantar um altar a Deus dentro de cada lar. E os primeiros a serem abençoados, podem ter certeza, serão os nossos filhos, que Deus não quer perder para o mundo. Chega da gente ver nossos filhos, nossas crianças tão precocemente envolvidas com drogas, com homossexualismo, lesbianismo e tantas coisas demoníacas. Então fica aqui meu apelo para você, para que você tenha discernimento espiritual e entenda que há um propósito de Deus também com tudo isso. A praga é mais um sinal de que Jesus está voltando? Talvez outras virão. Nós não temos medo disso, porque em Mateus 24 diz que haveriam pragas como sinais do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus. Mas eu creio também que Deus está usando essa praga de hoje, do nosso tempo, para alertar você a restaurar o altar dele na sua família. E com isso eu quero abençoar você, quero abençoar seu casamento, sua família, seus filhos, suas finanças, né? E mais uma vez, que todo medo seja arrancado da sua vida, que o espírito de medo não domine você, né? Tenha esperança. A Bíblia diz que Jesus é a nossa esperança, né? E Ele tem o controle de todas as coisas. Dias melhores virão. Há esperança para o nosso futuro, há esperança para você. E terminando, declaro: você e sua casa servirão ao Senhor. E se prepare, porque domingo pela manhã nós teremos o nosso discipulado pastoral, dando continuidade ao estudo sobre escatologia, né? O estudo sobre as últimas coisas. E domingo à noite também uma live ao vivo, aqui direto do nosso templo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, sua família, suas finanças e até mesmo seus animais de estimação. Que Deus abençoe, guarde, cele e proteja você de todo mal. O Senhor te livre de todo mal. Nenhuma praga chegará na sua casa, né? Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, porque o sangue de Jesus está sobre você. Amamos vocês. Estamos aqui, há uma equipe comigo aqui intercedendo, né? Mandamos um abraço e um beijo para todos vocês e declaramos mais uma vez que estamos com muita saudade, né? A igreja está com saudade de se reunir novamente. E conversando com o discípulo aqui, já imaginando o nosso primeiro culto aqui, com tudo liberado. Vai ser céu na terra. Então Deus abençoe você, sua vida, te amamos. Paz, beijo no coração, fique com Deus. Amém.